noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós que estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Cascadura e quem também está assistindo em casa. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque podemos estar aqui para receber a Tua palavra. Te agradecemos pela mensagem que Tu tens para nós nesta noite, Senhor, e te agradecemos por aquilo que nós vamos aprender e que Teu Espírito Santo esteja agindo aqui entre nós, para que nós estejamos aprendendo e colocando em prática na nossa vida diária, Senhor. Esteja conosco agora, estende a mão sobre cada um que está aqui, sobre cada um que esteja assistindo em casa, Senhor. E abençoa-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, estamos ao longo deste mês estudando sobre o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus, para quem não veio antes, é Davi. O rei Davi. Mesmo Davi lá que derrotou o gigante Golias. Esse é o homem segundo o coração de Deus. E a gente tem estudado sobre ele e vimos que algumas coisas sobre Davi parecem conosco, né? A gente viu que ele foi escolhido, não exatamente pela aparência dele ou porque ele se destacasse entre os irmãos dele. Ele era o mais novo entre os irmãos, era um garoto que ficava lá cuidando do rebanho do pai. Mas ele foi escolhido porque ele era fiel a Deus. Depois disso, nós vimos que ele, a despeito de qualquer coisa, ele foi e enfrentou o gigante Golias, porque ele tinha a certeza de que Deus estava com ele. Deus estaria lutando ao lado dele contra aquele gigante. Depois daquilo, depois que ele venceu o gigante Golias, Davi passou por algumas experiências um pouco mais complicadas. Ele tinha sido ungido rei, tinha sido escolhido para ser rei no lugar de Saul, que havia desobedecido a Deus. Saul não gostou muito dessa escolha, óbvio. Ele foi para cima de Davi. Ele queria matar Davi. E Davi passou o tempo inteiro fugindo de Saul, enquanto Saul não morresse. E algumas vezes, pelo menos 2 vezes, Davi teve Saul ali diante dele, e Davi podia acabar com aquela história naquela hora. Era só matar Saul e ocupar o trono que Deus havia prometido a ele. Mas Davi não iria tocar em um ungido do Senhor, porque assim como Davi tinha sido ungido pelo Senhor, escolhido para ser rei de Israel, antes dele, Saul também havia sido ungido por Deus. Saul morreu, Davi ocupou o trono, tomou o trono e começou a reinar, e todos aqueles inimigos do povo de Israel foram sendo derrotados nas batalhas, e Davi foi seguindo a Deus, agindo conforme a vontade de Deus. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo o homem segundo o coração de Deus pode tropeçar. E quem tropeça, na maioria das vezes, cai. E essa história que a gente vai ver hoje. A gente vai abrir agora, o Ian vai projetar ali, o nosso texto, que está no 2º livro de Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1. Na realidade, é o capítulo 11 inteiro. E diz assim, eu vou ler, vocês, por favor, acompanhem. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, o comandante do exército de Israel, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Vamos dar uma paradinha aí.
As batalhas normalmente aconteciam na primavera, que era a época que terminava a colheita, e aí as batalhas aconteciam. No período anterior, ou seja, na primavera anterior, Davi tinha tido um problema com os amonitas, porque ele tinha um acordo antigo com o rei de Amon, do tempo que ele fugia de Saul, mas o rei morreu e o seu filho subiu ao trono no lugar do pai. E ele mandou embaixadores a Amon para tentar manter o acordo. Ao invés disso, o filho que ocupou o trono no lugar do pai raspou a cabeça dos embaixadores, arrancou a roupa deles e fez eles voltarem para Israel humilhados. E Davi, obviamente, não gostou disso e partiu para cima deles. E só que aí veio o tempo de acabar as batalhas, porque eles tinham que também trabalhar, a economia era toda baseada na agricultura, eles tinham que fazer a colheita e tudo. E aí, na primavera seguinte, Davi foi com tudo para cima dos amonitas e os derrotou. E os amonitas ficaram concentrados, o que sobrou dos amonitas ficaram concentrados na cidade de Rabá. A cidade de Rabá era a capital, onde ficava o rei. Hoje é a cidade de Amã, que é a capital da Jordânia. E como toda grande cidade da época do Antigo Testamento, ela era uma cidade que era defendida por muros, ela era cercada por muros. Então, assim, o exército de Israel chegou em frente a Rabá, não podia simplesmente sair invadindo, porque tinha um muro na frente deles e de cima do muro tinha os arqueiros, tinha o pessoal que jogava óleo fervendo em cima de quem tentasse escalar o muro, aquelas coisas que a gente já deve ter visto em muitos filmes. O interessante é que Davi não foi com o exército, como ele costumava ir. Ele ficou em Jerusalém. Voltando para o texto, uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa, a mulher. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. E aí Davi acordava, ele saiu para passear no terraço. O terraço era o teto do palácio. Ele, ao invés de ir para a batalha, ele ficou lá, saiu para passear, para olhar o céu, e deu de cara com uma mulher tomando banho. Aquele passou assim, a mulher estava tomando banho, provavelmente sem roupa. E era uma mulher bonita. Batseba era uma mulher conhecida pela sua beleza. Ela não era uma mulher qualquer, qualquer no sentido, não era uma mulher comum da população. Ela era filha de Eliã, que era era integrante do grupo dos 30 de Davi, que era entre os 30 lá que comandavam partes do exército dele, que por sua vez era filho de Aitofel, tudo nome bonito, né? Aitofel, que era um dos principais conselheiros de Davi, ou seja, ela tinha uma linhagem, era de uma linhagem especial, e ainda morava perto do palácio, e estava tomando banho, era bonita, e Davi, como era rei, ele disse: traz ela para cá. Na época era costume que os reis mandassem um mensageiro para qualquer mulher se ele tivesse vontade de ter relações sexuais com aquela mulher. E foi isso que Davi fez. Ele fez como todos os outros reis, todos os senhores poderosos daquela região faziam, e daquela época. Normalmente era feito algum tipo de acordo, algum tipo de promessa entre o rei e a mulher que ele estava tomando. O texto não indica, mas pode ter sido feito algum tipo de acordo ou promessa com Batseba. O fato dela ser casada
para Davi, ele esqueceu, ele passou por cima disso. O importante era a mulher. E o interessante é que o texto diz, ela tinha passado o período da purificação. O período da purificação eram 7 dias depois que acabava a menstruação, a mulher se guardava durante 7 dias depois de terminado o período da menstruação, ou seja, junta a menstruação, junta os 7 dias da purificação. Naquela época não existia método contraceptivo, deu ruim. A mulher engravidou. E aí foi o mensageiro para transmitir a Davi a mensagem que normalmente o homem que pula a cerca não quer receber de volta. Que a mulher com quem ele adulterou estava grávida dele. Voltando para o texto. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita, marido dela. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados, como estava indo à guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. E aí começa o corre-corre de Davi para esconder o que aconteceu. Davi primeiro tenta fazer com que Urias volte e vá se deitar com a sua mulher, porque aí o filho que ela estava esperando, diriam que, não, o filho é de Urias, viu? Ele voltou da batalha, se deitou com ela, olha que beleza. Além de ganhar a batalha, Urias teria um filho com a mulher dele, Batseba. Só que Urias não era judeu, ele era um hitita, mas ele era temente ao Senhor e fiel cumpridor da lei. Mesmo depois de toda uma noite de bebedeira, ele preferiu não descumprir os preceitos da lei, que determinavam que os soldados que estivessem em batalha mantivessem um nível de purificação para que não estivessem impuros diante da batalha. E aí ele não foi para casa. Ele não foi para casa uma vez, não foi para casa a segunda vez, depois de ter bebido e comido com o rei, ele ficou do lado de fora de casa. E Davi deve ter ficado bastante frustrado, porque o plano que ele tinha arquitetado não deu certo. Voltando para o texto, de manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram, lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Urias era um dos valentes de Davi. Os valentes de Davi comandavam uma parte do exército de Davi. Um comandante não fica na frente de batalha. O comandante fica num ponto estratégico, comandando seus homens. E eles foram direto fazer exatamente aquilo que não se faz num caso de um cerco como uma cidade. Eles foram direto para cima do muro. E Urias ali na frente. Deve ter sido um dos primeiros que morreu. Mas ele foi posto ali exatamente para isso, para morrer. Versículo 18 continua: Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês
porque vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabia que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, Davi, diga-lhe, e morreu também o teu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer ao Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse a Joabe, porque Davi não se preocupou com os homens que tinham morrido, ou que morreriam. Ele não se preocupou nem com a posição do exército na batalha. A preocupação de Davi era a resposta que ele recebeu do mensageiro enviado por Joabe. O que ele queria ouvir, ele ouviu. Urias estava morto. Por que ele queria que Urias estivesse morto? E aí vem no versículo 26 a explicação. Quando a mulher de Urias, Batseba, soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher, ele casou com ela, e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Davi, no final de tudo, depois que Urias morreu, ele se casou. Batseba não foi para o palácio para ser uma das concubinas de Davi. Ela foi para ser esposa de Davi. Por quê? Porque ela tinha um filho que era de Davi, que nasceria. Esse filho era a prova de que Davi tinha adulterado com Batseba. O plano que ele tinha feito, no final, acabou dando certo. Ele casou com Batseba, o filho agora era legitimado pelo casamento, o plano tinha dado certo, mas tinha. Pouco tempo depois, o profeta Natã foi procurar Davi e contou para ele a história de um homem muito rico que tinha um rebanho enorme e um homem pobre que tinha só uma cordeirinha. Esse homem rico foi lá e tomou a cordeirinha do homem pobre. E aí Davi ficou indignado e disse que o homem rico tinha que ser morto e depois de restituir 4 vezes mais o que ele roubou do pobre. Natã disse aquilo que Davi não queria ouvir. Esse homem é você. Você fez a mesma coisa com Urias. Você tomou dele a única coisa que ele tinha, que era a mulher. Você fez um filho na mulher de Urias. Esse homem é você. O homem segundo o coração de Deus. Nesse momento, Davi caiu em si. Ele tinha desagradado a Deus. No final do versículo 27, a gente leu, mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Ele tinha desagradado a Deus não uma vez, várias. E provavelmente você nem percebeu, porque ali, naquela época, no meio onde ele vivia, isso era o normal, era o comportamento normal de todos os outros reis. O que aconteceu? O filho de Davi com Batseba, o que levou ele a mandar matar Urias, que era a prova do adultério dele com Batseba, Natã disse que esse filho morreria. Ele teve um outro filho com Batseba, que foi tomado e depois foi escolhido para ser o rei de Israel, que foi Salomão. Tá? Davi, quando caiu em si, ele se arrependeu e os estudiosos dizem que ele escreveu o Salmo 51 exatamente para retratar esse momento de arrependimento. E aí, desse texto, a gente pode destacar alguns pontos.
todo esse acontecimento passado com Davi, a gente pode destacar alguns pontos, e o primeiro ponto que a gente destaca é: nós precisamos vigiar o tempo todo. Vigiar significa estar atento o tempo todo. Muitas vezes a gente acha que está imune, que nós estamos imunes às circunstâncias e tentações da nossa vida. A gente tem uma vida devocional diária, frequente, a gente tem uma vida piedosa, a gente vem à igreja, a gente canta, a gente ora, quando canta, levanta a mão e está tudo certo, e realmente está tudo certo, a gente está vivendo um momento bom, e a gente, nesse momento, a gente tem a tendência de achar que a gente tem condição de resistir às tentações. Outras vezes, a gente se acomoda e acha que a gente já passou por tudo de pior que poderia passar e que a vida é assim mesmo. Só que não é assim. Tá? Não é assim, nós somos tentados o tempo todo, somos limitados e somos fracos. Na realidade, a gente só pensa que a gente é forte. Quando a gente está vivendo um bom momento, quando a gente a nossa vida espiritual está, digamos assim, bombando, que a gente está na igreja, participando, fazendo tudo. Tem um versículo em 1 Coríntios 10, 12, diz, eu vou falar, tenho aqui na Nova Versão Internacional, diz: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Eu gosto mais da versão Almeida, Revista Atualizada, que diz: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja para que não caia. Aquele que pensa estar de pé, só pensa, veja para que não caia. Porque você pensa que está de pé, mas quem te sustenta não é você, quem te sustenta é Deus. E era assim com Davi também. As tentações, muitas vezes, elas não surgem de algo grandioso. Aquele momento em que você vai cruzar a linha que separa você de andar junto com Deus e do lado do pecado, esse momento de cruzar a linha, às vezes você cruza sem perceber. Não é aquele negócio assim que você vai ter que tomar uma decisão, eu faço isso ou não faço. Não, às vezes acontecem de forma natural. Por exemplo, para Davi, era normal para Davi ele andar pelo terraço do palácio. A cidade que ele tinha construído, porque foi ele que fundou Jerusalém. Ele construiu um palácio para ele era rei, era normal que ele andasse pelo palácio. Era normal que ele pudesse encontrar uma mulher nua tomando banho, e achou ela bonita. E como ele tinha um harém, que ele tinha 6 filhos, um de cada mulher, parecia normal para ele, para a gente não é não, mas na época, para o contexto lá daquela época de Davi, parecia normal para ele mandar o mensageiro dele e dizer: traz aquela mulher para mim, porque essa noite ela vai passar comigo. Não sei se foi uma, se foram mais noites, no texto não fala. O fato dela ser casada era um mero detalhe que para ele não importou. O importante era só ter aquela mulher. E a partir desse momento ele cruzou a linha sem ter percebido. Se ele tivesse parado só um minuto para pensar, talvez a história não fosse assim. Existem algumas perguntas e frases que a gente vê ao longo da vida, que o mundo nos bombardeia, que se a gente não tiver uma resposta de acordo com aquilo que a gente aprende de Deus, a gente vai embarcar na tentação. A gente vai embarcar no caminho errado. As perguntas: vai deixar passar? Por que não? São perguntas terríveis. Aí não é pergunta, é uma frase. É só uma vez. É só uma vez e depois vai ser só uma vez mesmo, porque todas as outras vão te levar para o inferno.
Ninguém vai saber, só Deus. Qual o mal que tem isso? Precisa explicar? Essa é a melhor de todos. Você prefere se arrepender do que fez ou do que deixou de fazer? Se a resposta para esses questionamentos, para essas frases, não for de acordo com o que a gente aprende na palavra de Deus, a gente cai em tentação. E cai feio, como Davi caiu. A gente não sabe se Davi fez algum desses questionamentos. Mas o fato é que, para ele, se achava forte o suficiente. Ele era o rei. Ele já tinha passado por situações muito complicadas. Deus estava ali ajudando, ele reconhecia isso. E agora, como as coisas estavam indo bem, não tinha como dar errado. Isso tudo parecia ser uma licença para ele fazer o que fizesse, o que ele quisesse. Assim, não, eu já passei lá, fiquei fugindo de Saul no deserto, tive que me fingir de louco, eu derrotei Golias, tive Saul 2 vezes na minha frente, ao invés de matá-lo, eu poupei a vida dele, não fui atrás do filho dele, dei guarida ao neto dele. Não, qual o problema? É só uma mulher ali, ela está tomando banho, ela quer. Isso é o extremo do machismo. Chama a mulher, vem ela para mim, manda ela para mim. Ela tem marido. Marido deixa para lá, marido está lá na guerra. Não tinha como dar errado na cabeça de Davi, mas deu muito errado, porque ele não se manteve fiel, porque ele não vigiou. E vigiar é isso, é permanecer atento o tempo inteiro em comunhão com Deus, entender qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Outro aspecto quando nós pecamos contra Deus. Davi pecou. Ele pecou sem entender. Pelo que o texto fala, na realidade ele foi pecando sem entender que estava pecando. Quando Batseba ficou grávida e deu ruim, ele tentou ocultar o pecado do povo. E aí cometeu outro pecado. E achou que aí, assim, ele achou, não, eu vou casar com ela, e aí tudo está resolvido. Por quê? Porque, segundo a lei de Moisés, que Moisés recebeu de Deus lá no deserto, o homem e a mulher que fossem pegos em flagrante de adultério, eles eram condenados à morte por apedrejamento. Batseba, com certeza, seria apedrejada. Davi, talvez não, porque ele era o rei, mas que ele ia ficar bem desonrado. O negócio ia ficar muito constrangedor para ele, que era o rei, lembrando que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele achava que ele podia continuar reinando, poderoso, caminhando pelo palácio, frequentando o harém e se comportando como um homem segundo o coração de Deus, que Deus mesmo dizia que ele era. Mas o problema é que Davi não pecou contra o povo. Davi não pecou contra o povo, ele não pecou nem contra Batseba, nem mesmo contra Urias. O pecado de Davi, em primeiro lugar, foi contra Deus. E, em primeiro lugar, todo pecado é contra Deus. Davi, em seu salmo, que foi escrito sob o impacto desse acontecimento, no versículo 4, Salmo 51, diz assim: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Porque o pecado, Davi sabia que o pecado que ele tinha cometido era contra Deus.
Urias, Batseba, o filho dela, e o povo de Israel sofreram os impactos desse pecado. Mas, em primeiro lugar, o pecado foi contra Deus. Por que o pecado foi contra Deus? Porque Davi fez pouco caso da lei de Deus, que em Deuteronômio 17:17 diz que o rei não deveria multiplicar para ele esposas. Mas Davi insistiu em formar um harém para ele. Tinha as mulheres, mais as concubinas. Porque todo mundo tinha. Ele pecou novamente quando não obedeceu o mandamento de não cobiçar a mulher do próximo. Urias era o próximo, lá vizinho dele, e ele cobiçou a mulher. E aí ele pecou de novo quando adulterou com a mulher. E aí ele pecou de novo quando mentiu. Pecou mais uma vez quando mandou matar Urias. E ainda complicado porque ele ainda usou o Joabe como cúmplice dele na morte de Urias. Uma sucessão de pecados, um pecado para encobrir o anterior. Quando nós pecamos contra Deus e a gente tem a incrível inclinação de continuar pecando para tentar consertar aquilo que já está quebrado. Ou então, no caso de Davi, talvez, pecando para atender às necessidades do nosso tempo. No trabalho, com amigos, em casa e até mesmo na igreja. Para a gente ficar de bem com todo mundo e ficar de bem conosco. A gente peca porque a gente coloca a nossa vontade acima de Deus. A gente se preocupa mais com o julgamento dos outros do que com o julgamento que Deus faz a nosso respeito. Quando a gente faz isso nada mais é do que idolatria, porque a gente está dizendo que o mundo, ou nós mesmos, somos mais importantes do que Deus. Nós, ou o mundo, merecemos ser agradados acima do que Deus deve ser agradado. E o terceiro aspecto é que, no meio de tudo isso, essa história toda terrível dos tempos antigos, um assédio sexual, porque na realidade foi um assédio sexual complicado por um assassinato, no meio de tudo isso tem uma saída. A gente não é pecador porque peca. Nós não somos pecadores porque pecamos. É o contrário. Nós pecamos porque somos pecadores. Faz parte da nossa natureza. Desde o momento que o primeiro homem, lá no Éden, pecou, houve uma separação entre Deus e o homem. Essa separação foi criada pelo pecado. O pecado nada mais é do que errar o alvo. O alvo qual era? O homem foi criado para agradar a Deus. Quando houve o pecado, ele errou o alvo. Aquele alvo que estava lá, ele desviou. E esse desvio foi o pecado. Mas Deus, em sua imensa graça e misericórdia, criou formas de, apesar do pecado, nós ainda pudéssemos ser aceitos por Ele. Imagina, se lá quando o primeiro homem lá pecou, lá muitos anos atrás, milhares de anos atrás, Deus, não, desisti do homem, vou acabar, deu errado, vamos fazer tudo de novo. Não, não. Há uma forma de eu manter meu relacionamento com o homem. E essa forma é o arrependimento. Arrependimento sincero, genuíno. No tempo do Antigo Testamento, para mostrar o arrependimento pelo pecado, era necessário apresentar sacrifícios a Deus, sacrifícios de animais, tá? E em alguns casos a lei obrigava que se fossem feitas ações de restituição, de reparação, como no caso de roubo, no caso de morte, tá? Mas
o que simbolizava o arrependimento de quem tinha pecado era o ato de apresentar sacrifícios. E os sacrifícios eram apresentados de forma tremendamente violenta. Matavam um animal ali na frente do altar, ali no tabernáculo, depois no templo, matavam, cortava a garganta mesmo, e saíam, o sumo sacerdote saía espalhando o sangue do animal pelo templo, pelo altar. Era uma coisa devia ser um espetáculo não muito agradável. Depois botava fogo no que tinha sobrado, cortava os pedaços do animal e botava fogo. Essa era a forma de apresentar sacrifícios a Deus para mostrar arrependimento pelo pecado. Assim como havia o arrependimento, havia também a punição pelo pecado. Davi, por exemplo, sofreu a punição. O filho dele, que ele teria com Batseba, iria morrer. E seus 3 filhos mais velhos, logo depois disso, também morreram, passaram pela mesma situação. Um deles, Absalão, tomou o reino das mãos do pai de Davi, e foi morto pelos soldados de Davi. O mais velho, Amnon, violentou a própria irmã, e foi morto por Absalão. O terceiro, Adonias, não aceitou que Salomão fosse rei no lugar dele, e entrou em choque com Salomão, acabou sendo morto por um dos soldados também, de Salomão. Ou seja, a tal da restituição que ele queria obrigar que o rico fizesse ao pobre que tinha perdido a cordeirinha de 4 vezes mais, Davi acabou tendo... ele perdeu 4 filhos depois dessa brincadeira com Batseba. O filho que ele teria com Batseba e os 3 mais velhos. Esse foi o impacto na vida de Davi. Voltando, nós pecamos porque somos pecadores. Vamos estar sempre sujeitos ao pecado, mas tem uma saída. Assim como Davi pôde se arrepender, e ele se reconciliou com Deus, porque depois disso a vida de Davi mudou completamente diferente. Apesar de ter sofrido essas complicações todas, essas dificuldades todas, ele voltou a viver realmente como um homem segundo o coração de Deus, entendendo que tudo que ele tinha, todo o poder que ele tinha, vinha das mãos do Senhor. Esse arrependimento que Davi fez, que Davi teve, não foi simplesmente um ritual. Era um arrependimento genuíno e sincero, porque para ele era mais importante que ele voltasse e continuasse a ter comunhão com Deus. O arrependimento que nós temos que ter quando nós pecamos tem que ser esse. Não arrependimento aquele assim, não, eu vou pecar porque depois eu me arrependo, eu digo para Deus que eu confesso o meu pecado, eu digo, Senhor, eu me arrependo e perdoa os meus pecados e aí eu sigo a vida. Não, é o perdão verdadeiro, é aquele perdão que diz assim, eu não aguento o meu pecado, porque o meu pecado atrapalha na minha comunhão com Deus. E eu quero para mim é mais importante eu ter comunhão com Deus do que eu ficar do lado errado, com o pecado. Esse é o arrependimento verdadeiro. Porque nós entendemos que o pecado nos afasta de Deus. O que importa é nós estarmos sempre com Ele. A única forma de estar sempre com Ele, sem o pecado, é a gente não pecando. Só que a gente não consegue não pecar, porque faz parte da nossa natureza. Então, o que a gente faz? A gente se arrepende. No Antigo Testamento, o arrependimento era mediante o sacrifício de animais. E aí depois tinha uma punição. Uma boa notícia para a gente. Hoje a gente não precisa fazer isso. O sacrifício foi feito na cruz. A punição também. Já está pago.
não há mais condenação, não há mais punição. O nosso pecado já está pago na cruz. Nós nos arrependemos para reconhecer que Deus é Senhor e que o nosso pecado, que pode nos afastar de Deus, já foi pago por Jesus lá na cruz. Em Romanos 8, 1 e 2 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Deus restaurou Davi. No momento que o filho dele morreu, Davi se levantou e retomou sua vida, entendendo a soberania de Deus na vida dele. E assim conosco. No momento que nós nos arrependemos, que nós entendemos que Jesus morreu na cruz para nos salvar, para pagar os pecados, para nos libertar do pecado, nós somos restaurados para retomar a nossa vida, entendendo que Ele é Senhor da nossa vida. Concluindo, nós precisamos entender: todas as circunstâncias que nos cercam podem nos levar a cair em tentação. A nossa própria natureza pecaminosa pode nos fazer cair em tentação. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro ponto que eu falei: vigiar. Há muito tempo atrás, eu era criança ainda, tinha um cântico que dizia: Cristo manda, alerta está, vigiar e sempre orar. Eu ficava pensando, eu tinha acho que 11, 12 anos, ficava pensando, o que é vigiar? Vigiar é isso, gente, é você estar de olho aberto, atento, entendendo aquilo que Deus quer para a sua vida, buscando a vontade de Deus para a sua vida. Você vai pecar porque a gente peca, mas se a gente estiver vigiando, é mais fácil da gente fugir da tentação. E como é que a gente sabe a vontade de Deus? Pela palavra dele, pela leitura, pelo estudo da palavra de Deus. Segundo, nós precisamos entender que o pecado é contra Deus. É só a Deus que nós temos que agradar. Nós temos que agradar também aos outros, mas em primeiro lugar a Ele. Se nós estivermos agradando a qualquer um, mesmo a nós mesmos, e não estivermos agradando a Deus, alguma coisa está errada. E nós vamos cair em tentação e vamos viver no pecado. E se em algum momento nós caímos em tentação, Jesus morreu na cruz para nos salvar, para pagar os nossos pecados, para nos lavar de todos os pecados. Os nossos pecados estão lavados com o sangue de Jesus. Uma vez arrependidos, Ele nos restaura. Não tem mais condenação. A gente leu aqui, não há mais condenação. Nós podemos continuar vivendo para o Senhor. E Ele pagou um alto preço para que isso fosse verdade. Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter comunhão direto com Ele, através de Jesus. E por Ele ter pago esse alto preço, que foi com seu Filho morrendo na cruz para nos salvar, nós podemos ser um em Jesus. E na força do Espírito Santo, nós podemos nos reunir aqui e seguir trabalhando para Jesus. Senhor, nosso Deus de amor, nós te louvamos porque Tu tens ministrado ao nosso coração, tem nos falado, Senhor, e nós te agradecemos porque podemos estar hoje aqui diante de Ti, reconhecendo que Tu pagaste esse alto preço para que nós pudéssemos ser livres para viver contigo, Senhor. Porque existe o pecado que nos afasta de Ti, mas esse pecado já foi pago na cruz por Teu Filho Jesus. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Nós Te louvamos porque
apesar de tudo aquilo que nós temos a tendência de fazer para vivermos afastados de Ti, Tu vais até nós e nos busca para estarmos juntos de Ti, inclusive dando o Teu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Nós Te agradecemos porque Tu nos restauras quando nós precisamos de restauração. Tu restauras os nossos relacionamentos quando os nossos relacionamentos precisam de restauração. Tu és o nosso Deus e nós podemos viver em comunhão contigo. Nós Te agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.